Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 28 de junho de 2021, primeiro dia do jejum. Você deve ter visto aí a nossa legenda, né? Iniciamos hoje um período de 21 dias, onde nós estaremos consagrando ao Senhor esse tempo. E eu quero te convidar a você participar, se envolver nesse jejum. Nós estamos fazendo jejum aí de períodos do dia sem se alimentar. Então você que está conosco aí no devocional diário, você também pode participar, começando a partir de hoje. Nós teremos então 21 dias corridos, consagrados ao Senhor aí, exatamente, né, nesse primeiro mês, né, do segundo semestre, né, o primeiro mês aí dos últimos 6 meses do ano. Bom, nesse primeiro dia, nós também vamos iniciar uma nova maratona, a Maratona Os Profetas. E vamos começar com talvez o primeiro dos profetas, depois, obviamente, de Elias, Eliseu e também do próprio Samuel, que é o profeta Jonas. A história do profeta Jonas é uma história bem icônica, né? Bem conhecida. Todo mundo conhece a história do Jonas, né? Todo mundo conhece a história talvez um pouco enviesada, né? De que Jonas foi engolido por uma baleia. De fato, não é isso que aconteceu. Ele foi engolido sim, mas não por uma baleia, mas por um grande peixe. Lendo até alguns estudos aqui, alguns vão falar que talvez tenha sido, né, o mesmo ser mitológico que é narrado também no livro de Jó, que é o Leviatã. De qualquer forma, não faz diferença. O ponto é que Jonas, ele recebeu uma missão de Deus, ele recebeu uma tarefa de Deus, que era pregar na cidade de Nínive. E aqui, só para vocês entenderem o contexto histórico, Jonas, ele viveu na época do rei Jeroboão II. Jonas, ele pertencia ao chamado Reino do Norte. Provavelmente Jonas é da tribo de Zebulon. Jonas, ele, no período em que Jonas viveu, ou no período em que ele profetizou, a Síria, né? dominava o mundo, inclusive a Síria ajudou Israel, o Reino do Norte, nas suas vitórias contra a Síria, né? Cuja capital é Damasco. A Assíria, a capital é Nínive. E nesse povo, que era um povo descendente de Nimrod, né? Está narrado lá em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 6. A Assíria e Nínive eram, assim, de fato, homens muito cruéis. Bom, Jonas recebe, então, a tarefa de pregar o evangelho, de levar a palavra de Deus. Naquele tempo ainda não era evangelho, de fato, né? Mas levar a palavra de Deus para a cidade de Nínive. E ele se recusa peremptoriamente a fazer isso, recusa de forma veemente, não vai, exatamente vai para o lado oposto, vai para a direção oposta à sua tarefa. Então esse é o contexto ao qual nós estamos tratando aqui no livro ou na profecia de Jonas. Interessante é que quando a gente faz um link com o Novo Testamento, uma certa vez os judeus pediram para Jesus um sinal de que ele era o Messias. Já que ele se intitulava como Messias, os judeus disseram então: Jesus, dá-nos um sinal de que você de fato é o Messias. E Jesus, já irritado e sabendo que os judeus na verdade estavam com más intenções no coração, ele diz: nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. E qual era o sinal de Jonas? Bom, como Jonas, Jesus também recebeu uma missão de Deus para levar salvação para pessoas que não mereciam. Então, quando Jesus disse: olha, eu vou dar um sinal para vocês, é o sinal de Jonas. Primeiro sinal, Jonas, ele recebeu de Deus uma missão. E a missão de Jonas era levar a mensagem de Deus, ou até, eu falei que não tinha o evangelho, né, ainda, mas de fato, se nós lermos com cuidado, vamos perceber
porções lindas do Evangelho aqui no livro de Jonas. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 9, a salvação vem do Senhor. Uau! Que notícia preciosa, né? Mas, voltando aqui ao sinal de Jonas, Jesus também recebeu uma missão de Deus. Deus falou com Jesus, vá levar a salvação para aqueles que não merecem. Quem são aqueles que não merecem? Somos nós, somos eu e você. Isso é muito precioso, isso é muito valioso, porque, de fato, Jesus também recebeu uma missão em glória, como a missão de Jonas também. Segundo, Jesus, ele, como Jonas, sacrificou-se para salvar outras pessoas. Se você ler aqui o capítulo 1 de Jonas, você vai se lembrar que eles estavam enfrentando uma grande tempestade. Eu quero já que você preste atenção, porque o tema do nosso devocional hoje, inclusive, é vencer a tempestade. Antes que você se assuste, não é vencer as tempestades, mas é a tempestade. Mas, assim como Jonas, Jesus também, no meio de uma tempestade, se sacrificou para salvar outras pessoas. Jonas se jogou no mar para salvar também outras pessoas. E é interessante como que Jonas, ele demonstra, né, como é que fala, né? Uma confusão, talvez, né? Porque ele não queria ir para salvar os moradores de Nínive, mas morreu para salvar, ou se sacrificou, né? Não morreu, mas se sacrificou para salvar pagãos também que estavam dentro daquele barco. Mas qual é o ponto? Jesus também sacrificou-se para salvar outras pessoas. Então, primeiro, assim como Jonas, Jesus recebeu uma missão para levar salvação para pessoas que não mereciam, sacrificou-se para salvar outras pessoas, e Jonas, como Jesus como Jonas, ficou durante 3 dias e 3 noites morto, né? E eu falei morto entre aspas, porque assim como Jonas, né, Jesus também não permaneceu na morte, não permaneceu morto, né? E é interessante, se você ler aqui a oração de Jonas no capítulo 2, o versículo 6, vai falar assim, né? Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Olha só isso aqui. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Então, Jonas e Jesus ficaram 3 dias mortos, né? Ficaram 3 dias Jonas dentro da barriga do grande peixe, Jesus dentro da terra, né? Ou debaixo da terra, literalmente dentro de uma sepultura. Bom, o que isso tudo tem a ver e como que a gente pode aplicar isso aí para as nossas próprias vidas? Jesus, ele enfrentou a maior tempestade da história da humanidade. Jesus enfrentou a tempestade mais severa. Jesus enfrentou a tempestade que nenhum homem pode suportar. Jesus enfrentou as águas violentas do pecado. Jesus enfrentou as águas violentas da morte. Jesus enfrentou a tempestade mais cruel, a tempestade que os homens mais experientes do mar chegaram à conclusão de que eles não poderiam suportar. Jesus, ele passou por uma tempestade terrível, pela tempestade que nenhum de nós sequer teve coragem de olhar para ela. Jesus enfrentou essa tempestade para que possamos viver em águas tranquilas. Jesus enfrentou a tempestade mais severa para que você e eu pudéssemos desfrutar da maior bonança, da maior tranquilidade que pudéssemos um dia imaginar. A nossa semana, ela começa com a melhor de todas as notícias. A nossa semana, ela começa com a notícia que deve fundamentar todas as outras notícias da sua semana. Eu não sei quais são as notícias que você vai receber essa semana, mas qualquer que seja a notícia, se for uma notícia ruim, se for uma notícia grave, se você receber aí um diagnóstico de uma enfermidade, se você
receber notícias de revés na vida financeira, no seu casamento. A pior notícia que você pode receber essa semana, você pode se lembrar que essa pior notícia ainda será muito menor do que a tempestade que Jesus enfrentou e venceu por nós. Então você já começa a semana como um grande vencedor, independente das tempestades que você vai enfrentar. Mas o mais lindo dessa história é que você é vencedor não por você mesmo. Você é vencedor porque Deus lançou o Jonas na tempestade e ele enfrentou com galhardia a maior tempestade que eu e você não poderíamos enfrentar e venceu essa tempestade em nosso lugar. De dentro da barriga do peixe, ele gritou o grito de vitória. Da barriga daquele grande peixe, ele deu o brado de vitória, que ecoa o nosso coração e que aquece o nosso coração. Então, qualquer que seja a tempestade que você vai enfrentar essa semana, você pode ouvir o brado de vitória do Senhor Jesus, dizendo: eu venci a maior tempestade que você não pôde suportar. Então, qualquer tempestade, por maior que seja, ela ainda será a menor tempestade que nós enfrentamos. Por quê? A maior tempestade que nós enfrentamos e vencemos foi vencida pelo nosso Rei, foi vencida pelo Senhor Jesus. Então, quando você enfrentar as lutas que provavelmente você vai enfrentar durante essa semana, lembre-se, você já é um vencedor. E não é um vencedor porque você não vai ter tempestades ou porque você vai ter coisas boas nessa semana. Não, é porque a tempestade que você não poderia suportar, a tempestade que você não poderia, de fato, vencer, essa tempestade já foi vencida por você através de Jesus. Ouça o brado de vitória dele. Mas, pastor, que brado de vitória é esse? Lembre-se da cruz. Na cruz ele bradou: está consumado. É o nosso brado de vitória. 3 dias depois, ao sair, ao ressuscitar, ao se levantar daquele túmulo, a notícia foi dada para as mulheres na porta da sepultura: porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Então, esse é o grande brado de vitória que nós vamos caminhar durante essa semana. E, por outro lado, qualquer vitória que você tiver essa semana, essa vitória é porque ele venceu por você. Então eu quero que você perceba de forma bem prática o que significa o sinal de Jonas. O sinal de Jonas é que qualquer tempestade que vamos enfrentar, elas são muito menores do que a maior tempestade que nós já vencemos em Jesus. Quando você está em Cristo, quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, quando você faz uma aliança com o Senhor Jesus, ele de fato se joga na tempestade por você. E nenhuma notícia, nenhuma tempestade pode ser maior do que a maior tempestade que ele venceu por você. Por outro lado, qualquer vitória que você tiver ainda será muito menor do que a grande vitória que ele teve por mim e por você na cruz do Calvário. Então, já se considere um vencedor, já se considere um triunfante. E não porque coisas boas vão acontecer, e eu oro para que coisas boas aconteçam com você, mas você já é triunfante, porque Jonas se jogou na maior tempestade da sua vida, e ele fez isso para que você e eu experimentássemos as águas tranquilas do Senhor. Desfrute dessas águas tranquilas durante toda essa semana. Tá certo, pessoal? Bom, então é isso. Acho que nós já podemos orar. Vamos colocar, tudo isso aí em gratidão ao Senhor, mas também para que Ele imprima essa verdade, tatue essa verdade no nosso coração. Vamos orar? Se você puder agora, então, pare aí por um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar ao Senhor em oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor,
porque a maior de todas as tempestades que nós enfrentaríamos em nossas vidas, a tempestade que era definitiva, a tempestade que certamente nos levaria à morte eterna, à condenação eterna, ela foi vencida na cruz do Calvário. Quando Jesus bradou, está consumado. Quando aquelas mulheres receberam notícia dos anjos de que o Senhor havia ressuscitado. Naquele momento, o Senhor Deus, as águas que eram turvas, as águas que eram violentas, a tempestade que era severa, tornou-se em uma bonança grande. Podemos navegar em águas tranquilas, simplesmente porque o Senhor enfrentou a tempestade por nós. Porque o Senhor venceu os ventos e as vagas e todo o mar cruel que era contra nós. E nos deu, Senhor Deus, o grande livramento e a possibilidade de navegarmos em águas tranquilas. É baseado nessa verdade que começamos a nossa semana. É baseado nessa grande vitória que começamos declarando que somos mais que vencedores. E não somos mais que vencedores, Senhor Deus, porque as situações e circunstâncias das nossas vidas não serão difíceis, não serão, Senhor, desafiadoras, mas sim porque a maior tempestade, o maior desafio, a maior dificuldade, que de fato não poderíamos vencer de maneira nenhuma, foi vencida em nosso lugar, foi vencida em nosso favor. E por isso nós podemos iniciar essa semana, iniciar esse período de jejum, na certeza que temos de que o Senhor nos garante vitória, a vitória principal, a vitória contra o pecado, a vitória contra a morte. O pior inimigo que poderíamos enfrentar já foi vencido. A morte, o último inimigo, já foi derrotado pelo Senhor Jesus. E é baseado nisso que nós oramos, clamando, Senhor Deus, para que de forma muito especial o Senhor alcance os enfermos, aqueles que perderam entes queridos e aqueles que têm encontrado dificuldade de levar o pão para a sua mesa. Alcança esses também. Livra-nos, Senhor Deus, do que nos é mortal. Livra-nos da tentação. Livra-nos do pecado. Dá-nos, Senhor Deus, uma mente santificada. Dá-nos, Senhor Deus, uma mente daqueles que venceram a tempestade. E permita-nos caminhar de acordo com essa verdade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe. Uma ótima segunda-feira e uma ótima semana para todos nós.